do hotel feliz. Porque eu estou olhando daqui de cima, estou vendo pessoas que, umas chorando, outras chorando e dando risada. O maior avivamento é quando eu vejo isso. Até porque a palavra avivamento significa dar vida àquilo que está morto. Olha para o teu irmão. Olha para você ver. Olha lá, tem gente que está com o rostinho vermelho e mesmo assim está dando risada. Mas olha o que significa isso? É porque Jesus essa noite trouxe a alegria onde não existia mais alegria. Mas eu poderia já voltar e voltar hoje feliz. Mas antes disso eu tenho que aqui falar algo. Eu tenho pregado todo dia nesse Brasil. E todos os dias eu tenho feito algo, tenho falado algo, algumas pessoas dizem assim, tem dado sinal para mim dizendo, não, pastor, não sei. Será que alguém aqui hoje sabe dizer o significado da palavra misericórdia? O nome já diz. Misericórdia. O nome miséria significa miserável, fraco, pecador, caído e excluído, sujo. Mas a palavra corte significa coração. Então é Deus falando, eu pego o sujo, o pecador e coloco dentro do meu coração. E ninguém tenta entender o tamanho do amor que eu sinto por ele. Se nessa noite o senhor olhar e dizer assim, Deus, o senhor conhece Davi? Ele vai dizer, claro que eu conheço. É o pecador, mas é segundo o meu coração. Só que aqui nessa noite eu gostaria de saber se eu tenho alguém aqui que já faz uma ceia que você não tem. Até porque a Bíblia diz em Mateus 16, 19, o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas o que é desligado na terra é desligado no céu. Quando você fica sem tomar uma ceia, você está dizendo, olha, eu estou desligando. E quando você desliga aqui, é desligado no céu. E muitas das vezes Deus quer te abençoar, mas Ele não pode. Porque Satanás é acusador. Ele fica olhando para Deus e olha para você. Quando Deus tenta te abençoar, diz, ei, calma aí. Por que você vai abençoar ele e aquele lá não? Porque ele está desligado aí do céu. Então Jesus olha para você como seu advogado e as lágrimas correm. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora por mim, como geme desejo por mim e por você. Pastor, mas aqui eu achei, pastor, que eu não era mais merecedor de tomar a ceia. Quem diz que somos merecedores de tomar a ceia? Porque quando você pega o cálice, você está dizendo, Jesus, isso significa o teu sangue deixado no alto da cruz do Calvário. E o teu sangue que ficou no alto da cruz do Calvário ainda tem poder para perdoar os meus pecados. Só que para isso você tem que dar um passo. Porque quando você dá um passo, Deus dá 2 passos em encontro de você. Pastor, eu faço uma ceia que eu não tomo. 2. Tem alguém aqui nessa noite? E dá um sinal assim com a sua mão assim. Para mim. Você aqui. 2 pessoas. Eu já ganhei a minha noite hoje. 3, 4. Aquele casal de jovens aqui, são missionários. Já vem cá de missionários. Eu quero que vocês venham aqui na frente. Posso convidar vocês? Essa é a minha maior alegria. Pode vir bem aqui na frente. Eu sou frio, mas eu não gordo. Pode vir bem aqui mais para frente. Olha aqui, mais um jovem aqui. Tem cara de pastor esse jovem. Pastor, entregar a vida para Jesus é eu ser crente? Não. Porque a palavra crente significa crer. E crer, até o diabo crê que Deus existe. Entregar a tua vida para Jesus é você pegar a chave do seu carro e entregar na mão de Jesus. Ele olha para você e diz assim, dá seta no teu carro. E você dá seta e para o teu carro. Ele diz, fica aí no banco. Não sai daí, porque vai que vem alguém e bate em você. Ele abre a porta, dá a volta atrás do carro, abre a porta, pega você na mão e mostra o carro para você. Porque a vida não é um carro. Ele diz para você, aquele dia quando eu mandei você frear, você acelerou e você bateu. Olha. Os faróis estão queimados. Ele traz você atrás assim, está vendo a lanterna? Aquele dia quando eu mandei você acelerar, você freou. Veio uma carreta e bateu atrás de você. Aí você diz, então, quer dizer então que tem que esperar sábado chegar para Jesus pegar o meu carro
e levar lá dentro do caldeirão do Hulk, lá no Matapé, para mudar meu carro, pastor? Não é nada disso. Hoje ainda, quando você estiver dormindo, Jesus pega o teu carro e leva dentro de um lugar chamado Funilaria Santa. E quando você está dormindo, ele começa a bater o martelinho, trocando as lanternas, os faróis. Amanhã de manhã, quando você olha no espelho, você diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí vem uma voz aqui e diz assim, valeu ou não valeu a pena você voltar ontem para mim? Porque até ontem a tua vitória tinha um sabor amargo, mas a partir de hoje, ela volta a ter um sabor de mel. Tem alguém aqui que quer entregar a tua vida para Jesus? Para que ele mude a tua história. Não existe mais. Até que eu quero que uma, duas, três, não tenho palavras para te agradecer. Até porque a sua palavra diz que uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro lá fora. Aqui na minha frente, Pai, tem 5 pessoas que estão dizendo que está voltando, uns chorando, famílias alegres. Essas pessoas, Pai, que estão aqui na frente, se tivesse voltado uma hoje, já está valendo muito mais do que a feira que está acontecendo nessa cidade. Que por mais que o mundo, Pai, pague 300, 500 mil reais para eles virem, não vale mais do que eu ver uma pessoa dessa chorando aqui na sua presença. Então eu quero, Pai, te pedir, como teu sacerdote agora, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Que a partir de hoje, Pai, quando o demônio, quando o Satanás pegar, Pai, a palavra de acusação e dizer, você viu? Eles terão que bater de frente com o teu sangue. Porque o teu sangue, Pai, purifica o menos de todo pecado. A minha alegria, Deus, Pai, é isso. E eu sei, Pai, que quando o Senhor ressuscitou Lázaro, que quando o Senhor curou o cego, não teve festa em cima. Mas a sua palavra diz, Pai, que tem festa agora. Então eu profetizo, Pai, que da mesma forma que está tendo festa em cima, haverá uma festa também aqui em Tapetininga. Essas 5 almas que estão voltando ao Senhor. Deus, guarda eles e abençoe a vida deles. Protege eles. Livra eles de todo mal, de todo perigo. É o que eu te peço e te agradeço. E a igreja diz amém? Amém. Se tiver alguém que pode dar um abraço deles aqui para mim, fique à vontade. Isso, dá um abraço deles aí para pensar. Eu esqueci só de falar um negocinho para vocês. Olhem para mim vocês. Jesus ama vocês. Amém? E o amor dele é tão grande por vocês, vocês nunca conseguirão entender, porque ele é apaixonado por vocês. A igreja dá uma linda salva de palmas para Jesus. Da outra vez quando eu estive aqui, eu contei meu testemunho, e naquele dia, Jesus foi fiel para curar a vida do Lúcio. Amanhã, você que tem alguém que está enfermo, alguém que está doente, traga para cá. Porque amanhã eu vou dar o testemunho. Eu vou dar uma palavra e vou dar meu testemunho quando a Globo de Ribeirão Preto anunciou que eu estava morto. E naquele dia Jesus me ressuscitou. Eu vou contar quando meu caixão estava dentro do hospital e teve que voltar embora. Eu vou contar quando a minha sepultura estava aberta, que o Chesma da cidade de Gravador tinha aberto a cova, e toda vez, pastor, quando eu vejo o Chesma, eu saio correndo dele. Porque ele é o coveiro da cidade. Amanhã eu vou mostrar aqui que quando um homem abre a cova, ele é obrigado a fechar, porque Deus ainda não deu a última palavra. Amanhã eu vou orar para os enfermos. Então, se você souber alguém que está enfermo, alguém que está doente, traga para cá amanhã. Porque amanhã vai ficar pequeno esse lugar. Amém por isso? Eu quero que nessa noite você dê uma linda salva de palmas para Jesus.